Olá pessoal, meu nome é Eduardo Pitinini, sou médico anestesiologista e diretor científico do Portal Anestesia. Vou com vocês agora comentar a prova do TEA, do Título de Especialista em Anestesiologia de 2017. Vamos trazer aí uma série dessas 50 questões, algumas foram anuladas, então a gente vai pular essas questões aqui. Então, na verdade, sobraram 48 questões dessa prova, então a gente vai fazer aí 4 séries de 12 questões comentadas do TEA. Então essa aqui é a nossa primeira série que está abrindo, depois as próximas vocês vão tendo acesso. Primeira questão do TEA é uma questão do capítulo lá de ética, de responsabilidade civil do anestesiologista, e aqui, ó, segundo o Código Penal, o abandono do paciente deprimido no pós-operatório imediato é um exemplo de, lembre-se sempre que a principal e a maioria das vezes que um anestesiologista é indiciado ou que ele sofre algum tipo de acusação, vai sempre cair sobre a negligência. Tá bom? A maioria das vezes a gente tem aí a negligência como a nossa principal forma de ser penalizado, aí, de ser julgado é através da negligência, né? Muitas vezes porque, primeiro, que a atrogenia não faz parte aí do linguajar, nem tem nada relacionado aí à atrogenia, nenhuma lei, né? Nenhum tipo de culpa relacionada à atrogenia. Em perícia, o médico é um perito, o anestesiologista é mais perito ainda, né? E a imprudência, isso daqui não é uma imprudência, né? É uma negligência, um abandono do paciente, deixar de dar atenção ao paciente. Que nem o paciente que tem dor na recuperação pós-anestésica e que te chama e você não vai lá cuidar da dor. Isso é negligência médica também, ok? Deixar o paciente deprimido e abandonar a sala e o paciente desconectar o tubo também é uma negligência médica. Ok? Então, a questão 1 é a negligência, tá aí, era a alternativa C. Questão 2 fala das relações aí de ventilação, perfusão pulmonar, uma parte aí da fisiologia respiratória, e ele pergunta por que a ventilação, perfusão é aproximadamente 1 no adulto rígido. Então vamos lembrar que ventilação é a parte, né, respiratória e perfusão a parte relacionada aí à circulação, né, a perfusão pulmonar, a circulação pulmonar. Então aqui a gente cai, né, que a ventilação alveolar, ou seja, a ventilação é semelhante ao débito cardíaco, né? Então ventilação, perfusão, essa era a alternativa B, uma questão aí fácil, né? Ela parecia ser difícil, mas não é, ó. Perfusão alveolar é proporcional ao volume minuto é a frequência respiratória vezes o volume corrente, ventilação alveolar é determinada pelo retorno venoso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a diminuição do débito cardíaco acompanhada de aumento da ventilação ao minuto também não tem relação direta isso aqui. Então, a nossa resposta cai aqui. Ventilação alveolar é semelhante ao débito cardíaco. Se você for ver aí, alguns livros mostram aí uma relação mais ou menos de 0,8, próximo até de 1, em algumas regiões, essa relação de ventilação-perfusão, que é o ideal, né? Eu tenho que ter uma relação ventilação-perfusão próxima de 1. Outra questão também, é uma questão aí mais para a gente que tenha mais que decorar, mas a gente sabe que a succinilcolina é um agente que libera, né, que aumenta a quantidade de potássio, porque ela fica, ela tem essa característica aí, principalmente nos pacientes que têm alterações relacionadas a lesão muscular prolongada, pacientes acamados, pacientes que tiveram AVC, pacientes que têm já uma paralisia, né? Esses pacientes têm uma tendência a ter uma hiperpotassemia muito maior do que a já que acontece com a succinilcolina. A succinilcolina por si só ela já tem um aumento da liberação do potássio, tá? Então a gente sabe qual que é o valor
num paciente com insuficiência renal, né, o que acontece, o quanto que ela aumenta de potássio, e aqui a resposta é 0,5. Então a gente tem que ver o potássio desse paciente, se ele não está aí com hiperpotassemia, porque é uma característica do renal crônico também ter hiperpotassemia, e aí ele ter aí um aumento desse potássio, isso gerar aí disritmias e também uma parada cardíaca. Então cuidados com a succinilcolina, estudem sempre a succinilcolina, que cai sempre na prova do TEA. Muito bem. 4. Essa aqui perguntava qual que era o mecanismo de ação, qual que era desses anestésicos que tem ação lá no receptor. É um antagonista, inibe o receptor NMDA, vocês conhecem muito bem. Isso aqui era uma questão dada praticamente, né? Que aí é a ketamina, a gente não precisa ficar comentando muito, né? Propofol, etominado e barbitúricos agem no receptor GABA-A, lembra lá do receptor GABAérgico, são agonistas do receptor GABA-A, mandam o cloro para dentro do neurônio, hiperpolarizam esse neurônio, diminuem a transmissão, né, fazem uma transmissão inibitória e acabam dando depressão do sistema nervoso central. Tá aí os nossos GABAérgicos. Então lembrar a ketamina, o antagonista NMDA. Questão número 5. Qual a relação correta entre o agente anestésico e o seu coeficiente de partição sangue-gás? Ah, doutor, mas tem que decorar? Tem que decorar porque cai na prova. Cai coeficiente de partição sangue-gás, tem que decorar. Cai dos anestésicos locais, pKa do anestésico local também cai. Essas coisas tem que estudar porque elas caem na prova frequentemente. Então decorem essas tabelas que a gente deixa aí para vocês. Decore essas tabelas relacionadas a esses números, são importantes para a prova, ok? Coeficiente de partição, qual que está correto aqui? Qual desses está correto? Então ele já deixa aqui o mais fácil, ó, o óxido nitroso com 0,46, tá bom? Ele era confundir aqui com o desflorano, que o desflorano é 0,42, tá bom? Lembrar sempre disso aqui, o desflorano 0,42, óxido nitroso 0,46. Aqui não tem muito o que explicar, é mais a decoreba mesmo em relação ao coeficiente de partição. Aí, anestésico local também, pode esperar que vai cair uma questãozinha de anestésico local. E ultimamente, nos últimos anos, a SBA está curtindo muito colocar bicarbonato, deixar a solução mais alcalina. Toda vez aparece uma questão dessa. Por que que a SBA se preocupa com isso? Para vocês entenderem a farmacocinética, né, a farmacologia relacionada ao anestésico local. Por isso que ela tem insistido nisso, para mostrar as formas lipossolúveis, hidrossolúveis, as formas não ionizadas e as formas ionizadas, hidrossolúveis. Então ele coloca lá qual que é a vantagem que eu tenho de colocar bicarbonato na minha solução de lidocaína. Ora, toda vez que eu coloco bicarbonato, eu tenho uma tendência a aumentar o pH dessa solução, aumentar também o pKa dessa solução, não do anestésico, né, o pKa da solução, e aí eu reduzo a solubilidade? Pelo contrário, né, se eu deixo mais alcalino, eu tenho mais forma não ionizada, eu tenho mais forma lipossolúvel, então eu aumento a minha lipossolubilidade. Reduz toxicidade sistêmica, não tem alteração nenhuma, né? Não é um vasoconstritor aqui que está diminuindo a absorção de anestésico local, então não tem alteração da toxicidade também. Reduz o pKa e o pH? Não, aumenta o pKa e o pH da solução. E por último, reduz a dor na infiltração da pele, e é o que a gente vê, o benefício, um dos maiores benefícios é em relação à redução da dor da infiltração. O anestésico local dói quando você injeta. Tá? O paciente reclama quando você injeta, depois ele fica bem, mas na hora que você injeta dói. Se você já tomou aí uma picada de anestésico local, já foi infiltrado, sabe que no início dói bastante. Ok? Então a resposta aqui é reduzir a dor, tá bom? A dor durante a injeção. Aqui me perguntaram outro dia, mas altera o pKa também, altera o pKa da solução, ok? Altera o pKa da solução e o pH da solução.
mas não altera o pKa do anestésico local. O pKa está fixo, ok? Isso aí é bom frisar para vocês não esquecerem. Questão número 7, uma outra questão também clássico, bloqueador neuromuscular, ou TOF, ou monitorização, ou farmacologia. Você já viu que já caiu succinilcolina, pode ser que caia alguma coisa relacionada principalmente ao Sugamadex, que está na moda. Potencializa os efeitos dos bloqueadores neuromusculares. O que potencializa é o que dura mais, é o que dá mais intensidade, ok? Então vamos lembrar, a azitioprina. A azitioprina, ela antagoniza, tá bom? Ela é ao contrário, os estudos mostram que ela antagoniza o efeito do bloqueador neuromuscular. Assim como a dexametasona e principalmente, a que mais chama atenção aqui, a carbamazepina. Os anticonvulsivantes têm esse antagonismo relacionado aí aos bloqueadores neuromusculares. Mas o que mais me chama a atenção é quem potencializa. Quem que é? O dantrolene sódico. Poxa, mas o dantrolene que usa lá em hipertermia maligna? Sim, o dantrolene é um bloqueador de canal de cálcio. Se eu não deixo o cálcio entrar no neurônio, eu não tenho liberação de acetilcolina. Se eu não tenho liberação de acetilcolina, eu não tenho contração muscular. Então ele potencializa a ação dos relaxantes adespolarizantes. Ele funciona mais ou menos que nem o magnésio. Ele vai lá e bloqueia a entrada do cálcio na célula. Bloqueando, né, sendo um bloqueador de canal de cálcio, ele acaba potencializando aí o bloqueio neuromuscular. Então toda vez que eu tenho dantrolene na jogada, posso ter potencialização. Ok? Questão número 8, uma questão aí sobre parada cardíaca também, obviamente, né? Espere aí, parada cardíaca, a importância de fazer SAVA, né? Você aí que está acabando, que está prestando a sua prova do TEA, preste o SAVA esse ano, vai fazer muito bem, é um bom treinamento aí, várias regionais e vários congressos estão dando o curso do SAVA. É importante para você, anestesiologista, ter o ACLS, ter o SAVA para atender melhor o seu paciente. Olha aí, causa reversível de parada cardiorrespiratória no intrarrespiratório. Quem é que responde pela parada no intrarrespiratório? O anestesiologista, né? Não vai esperar que o ortopedista reanime o seu paciente, tá bom? Não é que eles são ruins, mas não é o habitué deles, tá bom? Não é o que eles estão habituados a fazer. A gente está habituado a via aérea e droga. Ok? Por isso que a gente cuida bem desses pacientes e a gente sabe reanimar, como talvez os melhores reanimadores sejamos nós, os anestesiologistas. Muito bem, causa reversível da parada. Qual que é a única causa que você consegue tratar aqui se eu fizer aí uma solução polarizante, se eu usar cálcio, se eu usar um beta-adrenérgico? A hipercalemia, né? O potássio, o aumento do potássio, ele é reversível, eu consigo reverter, né? Os outros mecanismos aqui eu não consigo reverter no intraoperatório e nem são, né? Uns fazem parte lá daqueles Hs, das causas de H durante a reanimação, que a gente tem que lembrar, né? Dos Hs e dos Ts para reanimar o paciente. Então tá aqui, ó, um dos tipos do H, a hipercalemia. Legal? Muito bem. A questão 9 foi cancelada, foi anulada, então nós vamos direto para a questão 10. Então não se assuste aí que apareceu 8, agora está 10, é por causa da questão 9 que rodou. Questão 10. Um homem de 41 anos, homem hipertenso, tomando losartana, não fumante, alérgico à dipirona, é feita uma cirurgia aí de ombro com anestesia venosa total com propofol e remifentanil após bloqueio de plexo braquial. No pós-operatório, náuseas e vômitos importantes. Qual o fator de risco para náuseas e vômitos deste paciente? Beleza, vamos voltar aqui na questão. Homem. Homem é fator de risco? Não é fator de risco. Se fosse mulher, seria fator de risco. Idade, essa idade está baixa aqui, maior que 50 anos, é fator de risco,
ok? Hipertensão. Hipertensão não é fator de risco para náuseas e vômitos no pós-operatório. Não fumante, isso é sim fator de risco. Os não fumantes vomitam mais do que os fumantes, ok? Única vantagem do cigarro, vomitar menos no pós-operatório. Olha que vale muito mais a pena vomitar do que fumar, tá? Vai por mim. Alérgico à dipirona também não tem relação. Cirurgia de ombro também não tem relação com náusea e vômito. E anestesia venosa total com propofol e remifentanil. A anestesia venosa total com propofol é fator de proteção para náusea e vômito. Não se esqueçam disso, tá? Paciente que tem aí história de náusea e vômitos, bom fazer uma anestesia venosa nesse paciente, ok? E o plexo também não tem nenhuma relação. Então, dentre esses fatores, qual é o fator de risco aqui relacionado a náusea e vômito? É a paciente não fumante. Tá aí, paciente não fumante vomita mais no pós-operatório. Então lembrar, mulher acima de 50 anos, não fumante e história de cinetose, história da pessoa que já tem náusea e vômito, são fatores aí que podem levar o paciente a ter mais náusea e vômito no pós-operatório, ok? Então tá aí a questão 10, náusea e vômitos, também uma questão importante. Questão número 11, o paciente está uma transfusão de sangue e tem aí uma lesão pulmonar aguda após transfusão de hemoderivado, também chamada de trale, se você for lá ler no livro. Lá na recuperação pós-anestésica ele tem começa a ter essa alteração. Então o que é certo aqui? A hipoxemia na trale, ela tem a saturação menor que 94%? Não, um dos critérios é ter saturação abaixo de 90%. Por isso que essa questão está errada. Infiltrado bilateral associado à imagem radiológica de cardiomegalia, também está errado, ok? O infiltrado bilateral, ele pode existir, mas não está associado à cardiomegalia, ok? Se tiver cardiomegalia, a gente pode pensar em insuficiência cardíaca e um infiltrado aí por causa de um edema agudo de pulmão ou de um pulmão mais congesto, ok? Alternativa C, início de disfunção nas primeiras 6 horas após a transfusão? Sim, esse aqui é o correto em relação ao trale. E por último, lesão pulmonar aguda pré-existente? Não pode ter lesão pulmonar pré-existente para você fechar o diagnóstico de trale também. Então, certo aqui seria a questão C, tá bom? Alternativa C. E 12, uma questãozinha também que sempre cai, mas também é fácil, a gente tem que ler. Compete à Assembleia dos Representantes. Eleger a diretoria e os membros do Conselho Fiscal, não, isso quem elege é a gente, isso é voto direto, tá bom? A gente que faz esse voto e vota nesses cargos aí de diretoria e Conselho Fiscal. Elaborar a prova do título superior em anestesiologia é uma comissão que faz isso, não é a Assembleia de Representantes, é a comissão do TSA. Propor a liquidação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, somente a Assembleia Geral pode fazer isso, tá bom? Os sócios têm que se reunir, tem que ter um número de sócios, tem que apresentar isso para a Assembleia Geral, tem que ser colocado em votação para poder ter a liquidação da Sociedade Brasileira ou a destituição da diretoria e do Conselho Fiscal. Isso faz parte dos direitos dos sócios durante a Assembleia Geral. Então fica aqui, ó, eleger a regional sede do Congresso Brasileiro de Anestesiologia do outro ano. Então todo ano vai ter aí qual que vai ser a próxima sede. Agora em 2018 estaremos lá em Belém, novamente aí prestigiando o Congresso Brasileiro de Anestesiologia. Ok? Essa aí foi a 12ª questão, então, da prova do TEA.